A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11 e versículo de número 18, que vai nos dizer assim: Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal dentre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus e andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Grandes eram os benefícios da obediência. E até hoje, irmãos, grandes são os benefícios da obediência. Deus estava deixando aqui bem claro para o seu povo que se seu povo andasse segundo os estatutos de Deus, segundo aquilo que o Senhor havia ordenado, segundo as leis, as palavras, se o povo fosse obediente e diariamente tivesse no seu coração, nos seus olhos a palavra de Deus, eles seriam abençoados. Todas as vezes que nós colocamos o que é de Deus como prioridade, Ele nos abençoa. Todas as vezes que nós colocamos o que é de Deus, Aramandaracantarastuраmandarai, à frente de todas as coisas, Deus nos prospera. Coloque os planos de Deus, coloque os desígnios, as ordens, a palavra, a oração diante de tudo que você vai ver as coisas dando certo. Em primeiro lugar, busque o Senhor. Em primeiro lugar, busque estar bem com Deus, porque se você, minha irmã, está bem com Deus, se você, meu irmão, está bem com Deus, a sua casa está bem, os seus filhos estão bem, as suas finanças estão bem, Deus cuida de todas as coisas. Se o povo fosse obediente, se eles andassem segundo os mandamentos do Senhor, segundo aquilo que o Senhor havia ensinado para eles, se eles ensinassem para os filhos deles a todos os momentos, Deus os prosperaria, faria coisas grandes, Aramandaracantarasto, diante dos olhos do seu povo. Sabe por que tem muita gente, meu irmão e minha irmã, que não vive coisas grandes? É porque não sabe colocar Deus como prioridade. Declare comigo: eu vou sempre colocar Deus como prioridade na minha vida e Ele vai cuidar de tudo. Eu vou sempre colocar Deus como prioridade na minha vida e Ele vai cuidar de tudo. Tem diferença, irmãos. Tem diferença quando nós colocamos a Deus como prioridade. Deikarabaраmandarai. Tem diferença quando nós resolvemos ser obedientes aos mandamentos, às ordens, aquilo que o Senhor nos manda. É bem verdade, meu irmão e minha irmã, que a vontade do povo de Israel não era obedecer às ordens de Deus, até porque eles queriam viver que nem o povo de outras nações, de outros povos viviam, e eles viviam castigo por isso. Eles eram castigados por isso. E todas as vezes que nós, irmãos, escolhemos uma vontade que não é de Deus para a nossa vida, nós recebemos os castigos. Nós recebemos verdadeiramente a recompensa pela nossa desobediência, porque não só tem retribuição e recompensa, meu irmão e minha irmã, quem faz as coisas boas, quem faz as coisas ruins também. Quem é desobediente também. Se o povo fosse obediente, ou seja, tinha uma direção de Deus e também tinha um porém. Não era somente quem era do povo de Israel que seria abençoado só por ser, não. Tinha que ser obediente, tinha que guardar as palavras, os estatutos, as leis, as ordens de Deus, para serem bem-sucedidos. E tem momentos que nós perguntamos para Deus: Deus, o que é que eu posso fazer para ser bem-sucedida? Deus, o que é que eu posso fazer para ser abençoado? Para ser abençoada, Deus te dá a receita, é você ser obediente. É você obedecer às ordens, os desígnios, a direção de Deus para a sua vida. O que Deus tinha preparado para o seu povo era maior e era melhor, mas para eles serem bem-sucedidos, eles precisavam serem obedientes às ordens, aos estatutos, às leis,
aquilo que Deus ordenou para eles. Porque tudo que Deus ordena para mim e para você é melhor. Tudo que Deus, Aracantarastura, Mandarai, Ele mesmo designa para a nossa vida, é presente para a nossa história. É claro, irmãos, que o povo precisava de leis. Porque não existe isso, irmãos. Nada fora da ordem presta. E o povo de Deus não é ser um povo desregrado, que ia fazer o que queria, não. Tinha leis, tinha ordens, tinha ordenanças. E pode observar que uma casa que tem regras, um lugar que tem ordens, ele é organizado. Pode observar. Você chega diante do juiz, você vai de qualquer jeito? Não, por quê? Porque tem ordens. Porque aquele lugar é um lugar organizado. Que possamos colocar a organização na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, se a gente quer que Deus nos abençoe. Irmã, mas você acha que Deus se importa com a minha casa porque não está limpa? Claro que se importa. É o lugar onde você vive. E se você vive naquele lugar, automaticamente o Espírito Santo vive contigo. Ele não vive em lugar sujo. Ele não vive no meio de desorganização, de mentira, de fofoca, de discórdia. E é por isso que nós precisamos organizar a nossa casa, não somente a casa que a gente mora, fisicamente falando, mas a nossa casa espiritual. Deus deixou claro, se vocês forem obedientes, se vocês guardarem as minhas palavras, e quando eu vejo Deus aqui falando sobre guardar a palavra diariamente, e ensinar aos filhos, andando pelo caminho, deitando, levantando, é Deus dizendo, não se aparte das minhas ordens. Se você não se apartar, você vai ser abençoado. Se você não se apartar, você vai ser próspera. Se você tu não se apartar, Deus vai lhe abençoar. Eu lembro que Deus disse para Josué. Josué foi um grande líder, né? A gente sabe disso. E Deus disse para ele o quê? Medita no livro da lei dia e noite. Deira mandarai. Para que você seja bem-sucedido. Nós só seremos bem-sucedidos se estivermos segundo a direção de Deus dia e noite. Irmãos, nós precisamos todos os dias da palavra. Nós precisamos todos os dias ouvir a palavra, ler a palavra, orar, buscar ao Senhor diariamente. Tem gente que pensa que buscar ao Senhor só é dia de culto. Terça, quinta, domingo, segunda, quarta, sexta, domingo, eu não sei quais são os dias de culto na sua igreja. Mas tem gente que pensa que a busca a Deus só é somente nos dias de culto, as 2 horinhas de culto, e não é. A busca a Deus é diária. Olha o que Deus diz para o povo dele. Para que o povo receba as bênçãos do Senhor. Versículo de número 19. Ensinai-vos a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Ou seja, todos os momentos vocês vão ensinando aos filhos de vocês. Ensinando o que, irmão? O que eles já aprenderam. Agora era tempo deles ensinarem. Você precisa aprender para que pessoas tomem o seu exemplo. Para que pessoas possam aprender contigo. E você sabia que nós também aprendemos mais quando a gente ensina? Então, enquanto o povo estava ensinando a seus filhos, eles também estavam aprendendo mais. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, não se aparte das minhas leis, dos meus estatutos, dos meus mandamentos. Porque aqui tem ordem. Aqui tem organização. Declare comigo, eu não vou me apartar da palavra, da oração, do louvor, do jejum, nunca. Eu não vou me apartar da palavra, do louvor, da oração, do jejum, nunca. Isso é essencial na vida de um cristão, meu irmão e minha irmã. É como a nossa alimentação diariamente, é como o nosso banho, é como escovar os dentes, tem que ser diário. Decaira para mandarai. Pelo certo, irmãos, quantas vezes, no mínimo, a gente deve escovar nossos dentes por dia? 3 vezes ao dia, no mínimo. Porque o certo mesmo é após a cada refeição. Mas tem gente que trabalha, não consegue, não tem como. Só que pra gente manter limpo, pra não ter cárie, o que a gente tem que fazer? Cuidar. O que nós temos que fazer? Ter uma rotina. Assim é com a palavra de Deus. Se eu tenho uma rotina pra me alimentar, se eu tenho uma rotina de tomar banho, de escovar dente, de limpar a casa,
de trabalhar. Por que eu não vou ter uma rotina com aquilo que é santo? Deirabaracanta. O que Deus está te chamando é: volta a rotina comigo, da Caiarabarasto. Volta a me buscar como você me buscava. Eu quero voltar a ser prioridade. A irmã não tem um tempo. Deus está dizendo, você tem. Não é a irmã que está lhe dizendo, mas é Deus que está lhe dizendo. Para você voltar ao primeiro amor. Para você voltar a buscar como você buscava, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo com sono. Acorda na madrugada. Levanta, daramandarai. Mesmo em meio ao teu cansaço, Deus, Ele vai lhe recompensar. É na oração que o crente recebe vitória, recebe poder. E só tem como a gente andar debaixo de obediência se estivermos segundo a palavra de Deus. Se estivermos segundo aquilo que Ele ordena para mim e para a sua história. Se estivermos segundo tudo aquilo que Ele já designou para mim e para a sua mandará para a sua vida. Oh, meu Deus. Deus está falando com você através dessa palavra e te dizendo: volte a priorizar aquilo que é importante, porque tem bênçãos, tem benefícios de obediência preparados para ti. Tem benefícios de obediência preparado para sua casa, para sua família, para os teus filhos, para todos aqueles que te cercam, não somente você, mas os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha vai receber as bênçãos por causa da sua obediência. Porque o povo de Israel tinha uma direção de Deus, que eles primeiro aprendessem para eles poderem ensinar aos seus filhos. E eu só ensino aquilo que eu aprendo. Eu não posso cobrar dos meus filhos aquilo que eu não aprendi. Você entende? Os filhos seriam espelhos dos seus pais. Se os pais buscassem a Deus de todo o seu coração, se os pais não se apartassem do livro da lei, se os pais não se apartassem dos estatutos, dos desígnios, do que Deus havia preparado, o que Deus havia deixado das leis para o seu povo, seus filhos tomariam como exemplo. Por quê? Porque os pais teriam como ensinar. Nós ensinamos mais, irmãos, na nossa forma de agir do que no que falar. Porque os nossos filhos, eles prestam atenção nas nossas atitudes, não é nas nossas palavras, muitas vezes. A gente pensa que as palavras que fazem os filhos serem um exemplo, mas não é. É o nosso exemplo que eles olham e eles copiam. E essa aqui era a preocupação de Deus, era o direcionamento de Deus para o seu povo, que ensinasse os filhos. Eu só ensino aquilo que eu aprendo. Então aprenda mais de Deus. Declare comigo: eu vou me colocar a aprender mais de Deus. Eu vou me colocar a aprender mais de Deus. Irmã, não tem um filho, você não tem, mas você vai ensinar para alguém. Pro teu vizinho, pra tua colega de trabalho, pra teu colega de faculdade. Você vai ensinar para alguém, você vai servir como instrumento para alguém. Mas lembre-se, eu só ensino aquilo que eu aprendo. Eu preciso aprender, eu preciso ser o exemplo. Os ímpios, irmãos, os que estão aí no mundão, aqueles que não estão agradando o coração de Deus, eles não vão ler a Bíblia, eles vão ler você. A sua vida vai ser a Bíblia deles. Você sabia disso? O seu exemplo. Então Deus queria que o povo de Israel desse exemplo. Deus manda te dizer que é tempo de dar exemplo. É tempo de dar exemplo onde você pisa. É tempo de dar exemplo onde você está. É tempo de dar exemplo. Declare comigo: eu vou ser um exemplo de Deus aqui nessa terra. Eu vou ser um exemplo de Deus aqui nessa terra. Nós somos exemplos que Deus deixa aqui nessa terra, irmãos, para que as pessoas possam crer nele. Para que muitos possam assim vir buscar a ele. Então dê o seu melhor, minha irmã, dê o seu melhor, meu irmão, porque tem bênçãos preparadas para você, que elas só vão vir para a sua vida, só vão vir para a sua história, se você for obediente, amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Te agradecer, Deus, por esta revelação, Pai. Eu sei que nós temos que te buscar mais, que precisamos, meu Deus amado, estar mais e mais perto de ti, meu Pai, porque nós só vamos ser exemplo de algo que a gente viver, Pai. Não é somente sobre falar, não é somente sobre, meu Deus amado, querer ensinar as pessoas, mas é sobre viver aquilo que a gente prega, é sobre viver o evangelho que a gente, meu Pai amado, diz todos os dias buscar.
É sobre, meu Deus amado, ser a diferença nesse mundo corrompido. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós, que possamos encontrar força, meu Deus amado, e graça para te buscarmos diariamente, meu Deus, sem se cansar e sem se fadigar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor cure, liberte, restaure, meu Pai amado, aqueles que precisam, aqueles que estão aqui, meu Deus amado, pedindo nos comentários. Que o Senhor visite, meu Pai, em nome de Jesus, cada causa na justiça, que o Senhor traga assinatura, que o Senhor traga aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que teu nome seja glorificado, que haja testemunho para o teu povo contar. É em nome do teu Filho amado Jesus que eu te peço. E eu te agradeço crendo na nossa vitória, meu Senhor. Amém. Deus diz para você, seja obediente, que você vai ver muitas coisas fluindo na sua vida. Tem respostas que só vão chegar se você for obediente. Tem benefícios que só vão acontecer na sua vida se você for uma pessoa que agrada o coração de Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.